Chutei total esse salto no vazio, né? Eu pensei assim, na pior das hipóteses, eu volto para onde eu tô, né? Para atuar onde eu tô. E aí foi a melhor decisão, assim. O único arrependimento que eu tenho, eu sei que as coisas acontecem no momento certo, né? Mas seria assim, não ter me jogado antes, né? Esse seria o único arrependimento. Então, quem está pensando em transição de carreira e você lê muita coisa na internet, assim, me dá um pouquinho de medo. Transição, né, com pessoas assim, 30 mais, né, 35 mais. E é uma grande mentira, assim, é uma grande. Que o pessoal só contrata pessoal novinho e tudo mais, porque toda a bagagem que você tem do passado, né, você vai usar de alguma forma, né, com as suas novas habilidades, você vai juntar as suas habilidades do passado, e aí é sucesso, né? Absoluto. Não poderia ter falado melhor. Obrigada pela essa introdução maravilhosa. É, Você mencionou, né, que você estudou no campus de Rio de Janeiro com seus colegas de bate da turma que estudava remotamente e o fato de você estar presencial fez que a gente podia também se conhecer melhor e passar esses 3 meses juntas, se vendo todos os dias Sim. no campus. Você mencionou também que você criou laço com a galera de web. Você manteve contatos com a galera de web? Se eu converso com o pessoal é meio carioca, né? É aquele negócio, vamos combinar de marcar, e ninguém Bora marca marcar. nada, né? Bora marcar. Mas existe o grupo, né? E de vez em quando, assim, com pessoas mais pontuais, né? Você sempre tem uma troca. E recentemente eu revi, né? Eu estava em BH 2 semanas atrás, e eu revi um amigo. E aí foi bem legal, assim, sabe? Você vê que é uma. Né? A gente não trabalha na mesma área, nem colabora com nada, mas é legal, né? Essas amizades, assim, Entre wagoners. Exatamente. Você entrou em outros tipos de comunidade fora do Le Wagon? Ou é tudo em família? Cara, eu tentei, sabe, esses meetup, essas coisas assim, mas assim, Curitiba não é o lugar mais tecnológico, digamos assim, né? Vamos colocar dessa forma. E como eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora, na minha bolinha do vagão, assim, tava tão confortável e tá, assim, tão expandida, né, que eu não senti essa necessidade, assim, de buscar outras comunidades. Mas a troca é sempre muito legal, né? Claro, Mas claro. não, eu tô na minha bolinha do vagão, tô bem feliz. Quentinha e acolhida. Quentinha. Perfeito. Eu acho super interessante você falar mais. Eu acho que é um público que está de fato com outras questões e outros fatores de que tem uma barreira a mais, que já que uma transição de carreira é um negócio que assusta. A barreira é uma crença limitante, né? Vamos dizer, uma crença Sim. limitante de achar que passado de uma certa idade, um certo número, já não tem mais chance, já não é mais para mim. Eu achei muito interessante que vem de você, não de mim, mesmo que eu tenha esse mesmo recursos, mas eu acho que você tem mais poder de convencer, sendo que você viveu essa experiência. Eh, Vamos falar um pouco da sua esperança de trabalho. É algo que você usou a sua vantagem, algo com o qual você se confrontou na hora de processo seletivo ou no seu dia a dia do trabalho? Como que você navega com esse histórico profissional? Você fez várias coisas distintas até chegar na área tech e de análise de dados. Como que isso se traduz na sua trajetória profissional? Eu acho que justamente a trajetória ela foi essencial para eu chegar onde eu tô agora, porque inicialmente, quando eu terminei o BET, a minha primeira função foi como professora assistente e professora, né? Nos BETs do Brasil e no exterior também. E foi muito Eu, legal, porque para mim foi assim, tipo, nossa, isso é possível, sabe? Então, tipo assim, antes de começar, de conhecer o Levagon, você fica assim, né? Muitos pontos de interrogação. E, cara, assim, eu vendo muito, eu sou muito suspeita, porque eu vendo, eu falo, cara, o conhecimento é legal, tudo legal, mas eu falo, cara, as conexões, sabe? Aí você poder conhecer gente e acessar pessoas que estão lá do outro lado do mundo, que fizeram o mesmo curso que você, trocar uma ideia, a abertura das pessoas é diferente. Eu conversei com muita gente no LinkedIn que tinha feito Vagon, e às vezes assim, para perguntar o que que a pessoa fazia, mesmo que eu não tivesse interesse em necessariamente trabalhar naquela empresa, eu já entrei em contato com umas pessoas e as pessoas são muito abertas assim para compartilhar como que é o dia a dia delas, né, que ferramentas que elas usam. Então assim, o poder da comunidade é uma parada muito legal.
E eu acho que o meu background na parte de educação me ajudou muito, porque foi assim que eu comecei, né? E foi assim que eu comecei a ganhar confiança também no que eu tinha aprendido. A partir do momento que eu via que eu conseguia ensinar aquilo, né? Que as pessoas conseguiam entender a partir da forma que eu estava explicando, e acho que me ajudou a criar essa confiança, né? De toda essa a síndrome do impostor, acho que ela espero que ela vá embora em algum momento, né? Mas ela é muito persistente. Então, acho que foi isso. Então, essa parada de soft skills, né, que o pessoal fala muito, de comunicação e tal, eu acho que isso me ajudou muito, assim, de fato, da minha trajetória. Foi um dos pontos fortes, assim, para eu me vender, né? Eu me vendo muito mal, mas eu comecei a fazer esse exercício, assim, não, o que que eu faço bem, né? Porque as pessoas gostam do meu trabalho quando elas trabalham comigo. Então, assim, eu vou começar a me vender um pouquinho melhor. E, assim, no trabalho, inclusive, recentemente, eu recebi a primeira avaliação, assim, foi uma avaliação muito positiva, então eu fiquei bastante satisfeita, assim, sabe? E faz 7 meses, assim, né, que eu iniciei na empresa, como analista de dados. Então, novas habilidades, com habilidades que eu já possuía. Essa questão da idade nunca foi questionada, sabe? Nunca nem foi um ponto, assim. Inclusive, acho que surpreendeu algumas pessoas com quem eu trabalho, tipo, caramba, você tem 40 anos, né? O meu gestor, ele é, sei lá, uns 7 anos mais novo que eu, então, assim, eu sou gerida por um cara que é mais novo que eu, mas que sabe muito mais da área tecnológica do que eu. Então, assim, a idade, que era uma questão muito forte para mim, ela simplesmente não existe. Isso que é o mais doido, assim. Eu espero que isso vai reverberar em muitos ouvidos. A idade não necessariamente significa o tudo que vocês acham que significa. E eu acho que uma crença limitante, muito limitante, infelizmente. E Sim, precisa martelar esse fato. É mais sobre o que você sabe, muito menos sobre a sua data de nascimento. É, exatamente. Assim, o etarismo, ele existe, né? Mas eu digo, na área da tecnologia, eu vejo, assim, que é uma coisa muito, assim, nunca ouvi falar de alguém que falou, ah, não, fui contratado por causa da minha idade. Conheço outras áreas no Brasil, não posso negar, né? E, tipo, a idade é uma coisa que pesa. Mas sim, na área de tecnologia, eu acredito que não. maravilha. Que é bom ouvir. Você falou algo sobre qual eu queria retornar, que é você aprendeu a se vender, você aprendeu a desenvolver soft skills que te deu muita confiança, até você conseguir convencer uma outra pessoa que você era melhor, é, o melhor perfil para aquela vaga que você conseguiu. E parabéns, parabéns pela avaliação positiva. Sei que você merece. A gente se conhece bem, então eu falo de coração. É, Você teria assim uma dica, ou poderia contar como que você alcançou finalmente qual foi a trajetória de partir de eu não consigo me vender a eu acho que agora eu me dou bem. Era prática, você falou, eu faço esse exercício. Você tem alguma dica, algum exercício que você repetiu, algo que você achou funcionou para você, para construir tanto essa confiança, tanto essa habilidade de se vender, que é uma habilidade em si, né? Não é assim, ninguém nasce sabendo. É, explica para a gente um pouco como que você conseguiu alcançar essa confiança e essas habilidades, soft skills, como você falou. É, uma das coisas, assim, que eu penso que foi legal, eu não fiz muitas entrevistas, mas teve uma entrevista, assim, que eu fui muito, tipo, para ver qual é que era, sabe? Sabe aquela, assim, que você se inscreve, você não tá muito interessado na vaga, mas você se inscreve porque você quer ter a experiência de fazer uma entrevista, de fazer o teste, né, e de ver como é que funciona, até para quando chegar o momento de você estar de fato interessado, muito interessado numa vaga, você não ficar tão ansiosa, né? E tão nervosa e pensar nas múltiplas possibilidades, né, do que vai acontecer. Então, isso me ajudou bastante. Outra coisa, continuar estudando, assim, acho que me trouxe um nível maior de confiança, de, por exemplo, pô, eu consigo resolver esse problema, sabe?
Então, assim, por mais que inicialmente a gente fala, ah, né, júnior, e você não precisa saber tudo, né? Mas eu acho que essa questão de tipo, poxa, eu tenho curiosidade para entender como é que isso funciona. Então, ah, não sei resolver esse problema, mas ah, agora eu quero descobrir como é que funciona esse problema. Então, eu fui meio que navegando nisso, de tipo, me desafiar a buscar problemas novos que eu não tinha resolvido ainda e tentar resolver e para construir justamente essa confiança. Eu acho que essa coisa da entrevista, até assim, eu não vou dizer que meu caso é particular, porque eu não apliquei para a vaga que eu fui contratada. O meu chefe entrou em contato comigo através da comunidade que eu estava procurando uma analista de dados, uma pessoa que tivesse formado no Vagon, estava buscando uma mulher, porque o time tem um monte de homem já. Então, ele estava buscando um perfil e ele foi na comunidade para buscar. Né? Então, quando ele entrou em contato comigo, ele já tinha, né, essa referência, né, digamos que é o que o Le Wagon proporciona. Só que assim, eu vi que todo o processo anterior me ajudou, porque na hora da entrevista, né, não é porque ele tinha me procurado que ele ia me contratar, né? Na hora da entrevista, assim, eu me senti mais confiante. Eu falei, poxa, a pessoa viu que eu consegui fazer e veio atrás de mim, né? Então, vou confiar que eu faço as coisas direito, né? Que eu sei fazer e tudo mais. E o que eu não sei, eu tenho vontade de aprender, né? Então, eu acho que Exato. é exatamente isso. A não ser que você já trabalhe com programação, né? Mas, assim, todo mundo vai entrar como júnior, provavelmente, né? A não sei que seja um caso mais específico. Se você está fazendo transição, provavelmente você vai entrar como júnior e tá tudo bem você não saber tudo, e isso, você ficar em paz com isso, sabe? Então, assim, numa entrevista, a gente acha que tudo que a pessoa pergunta, a gente tem que saber ter uma resposta, né? Tipo, ah, eu resolvo assim, assim, assim. Não, necessário. Poxa, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Talvez eu começasse a buscar por aqui. É mais mudar a forma como a gente enxerga, sabe? Tipo, as coisas. É buscar uma solução para o problema, não necessariamente ter a solução para o problema. Já. Então, acho que mudar isso na minha cabeça assim, me ajudou muito, assim, ter mais confiança nesse de me vender, né? No sentido de afirmar, ah, mas se fosse uma situação assim, e você conseguir responder com propriedade, falar, olha, com o conhecimento que eu tenho agora, eu resolveria isso dessa forma, né? Mas se não for a melhor forma, talvez buscar um outro conhecimento e tal. Então, acho que um treinamento também, né? De, um arrependimento que eu tenho é de não ter tentado mais entrevistas, para ficar cada vez mais confortável, né? Então, Sim. acho que se eu pudesse dar uma dica consiga a maior quantidade de entrevistas possível. Ah, não quero essa vaga, não importa. Vai lá, recebe o teste para fazer e faz a entrevista, né? E vai passando de fase e acho que continuar buscando conhecimento. Eu acho que a curiosidade, eu sempre falo, né? A curiosidade ela é a mãe, né? De todas as coisas. Especialmente na área tech, né? É Uhum. um aprendizado constante, nunca para, porque as coisas mudam e evoluem tão rápido que se vocês querem ficar dentro, vocês precisam continuando aprendendo e continua. Muito interessante o que você falou, algo que vem se repetindo e que a gente também incentiva dentro do bootcamp, né? Pratica, 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 teste, fail, até conseguir. Muito boa dica. E também eu queria acrescentar que se vocês não conseguem marcar assim, um número X de entrevista só para testar, se queimar e aprender e tirar as lições, pede uma segunda opinião, pede uma mentoria com alguém assim, de quem você está próximo. Um, Sempre vale também se testar, que nem seja num contexto de de um processo seletivo, mesmo que é muito bom. Sempre pedir uma segunda opinião é sempre válida. Vamos falar um pouco do que você faz no seu dia a dia, Dani. Vamos. É, eu trabalho, o departamento que eu trabalho se chama Departamento de Inovação. Então, e o contexto, né? Eu trabalho na Stefanini, dos Estados Unidos. É, é tudo remoto, né? O time todo é remoto, exceto a liderança mais alta. No meu time de dados, sou eu e o meu sênior, né? Mas a gente está diretamente trabalhando com o pessoal da engenharia de dados e o pessoal do ciência de dados, né? Então, assim, fica um time maior. Eu trabalho muito com Power BI e com SQL, né? Eu tenho chance de trabalhar com Python também, inclusive eu estou tentando melhorar.
essa ferramenta, porque agora com essa história de LLM, né, a gente, assim, o departamento chama inovação. Então, a ideia é que a gente traga a inovação para a empresa, né? Deixa as coisas cada vez mais, que é chamado data-driven, né? Então, tomar decisões a partir de dados. Então, trazer novidades, trazer ferramentas que possam auxiliar outros departamentos, essa é a ideia, basicamente, sabe, do departamento. Então, assim, tem agora uma coisa que eu estou trabalhando com mais frequência, né? São dois projetos. Um que tem essa LLM que foi desenvolvida pelo pessoal de ciência de dados, e aí a gente dá o suporte nessa parte de visualização para o pessoal de vendas, né, de outros departamentos, para terem uma ferramenta para fazer a análise, né, que eles precisam para vender as coisas. E um outro é de uma ferramenta interna que a empresa tem, e a gente está meio que, tipo, medindo a adoção, assim. Então, aquelas métricas de adoption e tudo mais, né? A gente está criando internamente para essa ferramenta, né? Que é as pessoas que estão usando e tudo mais. Então, a ideia desse time é justamente criar, né, produtos, né, criar as soluções para poder subsidiar, né, ações de outros lugares da empresa, assim. Legal. E você está gostando do que você está fazendo? É algo que você Cara, eu, está projetando para você? eu gosto, eu gosto. Assim, é, confesso que eu faço umas coisas meio feias, assim, de ficar. Pode parecer balela, assim, mas sabe, eu trabalhei um pouco a mais hoje. E, tipo, não, é porque eu gosto muito dessa parte, entendeu? Então, assim, se tem um problema, eu quero resolver. Aí não consigo resolver, a cabeça não consegue descansar, né? Mas estou trabalhando nisso também para encontrar o equilíbrio. Mas eu gosto, cara, eu gosto bastante. Perfeito. Feliz de ouvir isso. Hum, Agora que você mencionou que você trabalha pelo mercado americano, eu estou tentada dizer, não é a formulação que eu queria usar, mas hum, eu queria te perguntar se bom, você já morou fora, você está acostumada já, né, a esse bagulho de choque cultural, de choque tanto na vida pessoal, na vida profissional. Quais são os maiores desafios que você diria para assim, um analista de dados querendo alcançar o mercado norte-americano, Europa ou qualquer lugar do mundo que for? Coisas que você está sentindo precisam ser eh, entendidas para não dar um problema de simplesmente relacionado a costumes, coisas que se fazem ou não se fazem num contexto profissional, no caso, nos Estados Unidos. Assim, nunca tive nada assim muito surpreendente. Não sei, não sei se é por já conhecer, assim, que o pessoal muito diferente da gente. Não sei se não é tão caloroso, né? Então, uma coisa, por exemplo, que a gente entrou até num acordo entre o time, assim, vai fazer uma reunião com o pessoal americano, a gente chegava na reunião com a câmera aberta. E todos os americanos com a câmera fechada. Aí a gente falou, não, vamos, né? Quem que é a pessoa mais importante dessa reunião? Então vamos seguir o protocolo dessa pessoa, né? Então uma coisa que eu posso dizer é que eu nunca vi o rosto, assim, live de nenhum dos colaboradores que são americanos. Olha, A galera não abre câmera, todo mundo sempre com a câmera fechadinha. E assim, eles são muito direto ao ponto, né? Preciso disso, tenho isso e tal, tal, tal. Então, é uma coisa assim que eu até aprendi eu adotei esse lema para mim, que a gente chama de falhar rápido, né? O fail fast. Então, tipo, você tem uma ideia, já bota ela para trabalhar, e eu acho que é muito a mentalidade americana, né? E foi um- uma pessoa do time lá dos Estados Unidos que o cara falou assim, não, isso aqui a gente está tentando, e o negócio é assim, é no esquema fail fast. Pensou, pô, imagina ali como é que vai ser a estrutura, pum, já coloca em prática para ver se funciona mesmo ou se não funciona. Então, acho que essa mentalidade, assim, o americano tem muita a mentalidade do empreendedor, né? De executar, executar, executar. E eu acho que o brasileiro é muito, assim, né? Já não dá as ideias, né? Tem muita dificuldade. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. O cara entra na reunião, ele é muito objetivo e era meia hora, deu meia hora,
entendeu? Não tem aquela extensão de 5 minutinhos do brasileiro, 10 minutinhos do brasileiro. Então, eu estou aprendendo, um dos meus feedbacks, né, a modular minha fala também, para ser mais objetiva, mais específica, né? Porque eu acho que a gente tem a tendência a explicar muito. E o cara não, o cara entrou ali, 15 minutos, são 15 minutos, entendeu? Você Ótimo. que se programe, você que se organize melhor para apresentar isso em 15 minutos, né? Então, assim, eu Sim, acho que se eu for falar de choque, não chega a ser bem um choque, mas é você aprender a trabalhar de uma outra forma, né? Que você não está acostumado. sim, sim, sim. Para tentar se alinhar, se, como você falou, se acostumar. Boa. Sim. Voltando um pouco atrás na cronologia, qual você diria são os maiores ensinamentos, fora das habilidades técnicas, obviamente, porque você vem de uma área completamente distinta antes de integrar a área de dados, mas os maiores ensinamentos, coisas que você aprendeu, que você gostou, que você guardou da sua experiência de bootcamp? Uma, acho que uma delas é essa parte colaborativa, assim, que eu acho que eu venho de uma mentalidade de, tipo, eu mesmo faço, deixa que eu faço. Eu não quero ter dor de cabeça, eu faço. E eu acho que essa coisa do grupo é muito legal, porque tem a troca, né? Então é um momento que você aprende a ouvir a ideia do outro, porque existem N maneiras de resolver um problema, né? E às vezes você está resolvendo, mas pode ser que tenha um caminho mais curto, né? Então acho que essas trocas assim que tinha durante os exercícios, né, que a gente fazia os desafios, eu acho que esse é o maior aprendizado, assim, aprender também a não ter vergonha de falar, né? Tipo, eu penso que dá para resolver dessa forma, né? Criar uma discussão. E eu acho que isso não é tão incentivado assim no nosso sistema de ensino. Então, assim, para Uhum. mim isso foi muito muito válido, aprender a trabalhar em grupo de fato, né? Não é assim, o fulaninho A e o B fazem e o C coloca o nome no trabalho, que acontecia na faculdade. É de fato todo mundo ali criando uma discussão de tipo, poxa, não, mas ó, tem essa função aqui que a gente aprendeu. Pô, é mesmo, é muito mais fácil resolver assim. E aí você permear esses caminhos diferentes, né? E ter essa troca. Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim. Perfeito. Eu só queria dar um contexto para quem está nos ouvindo e não é Wagoners, não faz parte do Wagon, então não está familiar com a nossa ideologia e método de ensino. Os alunos estão trabalhando em par, em dupla, para resolver os desafios técnicos do dia a dia. E também no final do curso, isso vale para todos os bootcamps. eh, Eles se juntam num grupo de 3 ou 4, então não são mais duplas, é um grupo um pouco maior, para construir um projeto do zero. E como você falou, não é mais o que a gente foi ensinado a nossa vida toda educacional do ensino médio e até no colégio, de você tem um problema a resolver e você vai ter que chegar e dar o resultado sozinho, você não pode copiar no seu colega. Aí a gente fala desde o primeiro dia, copia no seu colega. Perguntam, juntam-se os cérebros, trabalham em colaboração, colaborem, negociam também. Eu acho que a hora do projeto é a hora por certas pessoas, primeira vez, se confrontar a outros pontos de vista, outras ideias, outras vontades, e também desenvolver essa aptitude a pedir ajuda. Aqui eu estou bloqueada, será que você consegue me ajudar? Talvez você vai entender melhor que eu. E daí eu faço a ponte com aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? De pedir uma segunda opinião, confronta o seu raciocínio, que talvez tenha um caminho mais curto, justamente, um caminho que faz mais sentido que talvez você não enxergou. Que nenhum de nós é sábio, tem sabedoria universal, né? E juntos estamos mais fortes. Parece bobo, mas eu acredito demais nisso. Sim, Boa. E essa avaliação positiva que você recebeu, ela é, vai te dar a. Eu sempre faço essa pergunta dentro das entrevistas, se tem algo que a gente pode te desejar para o futuro. E você tem alguns desejos, coisas que a gente pode te desejar dentro da sua carreira, dentro da vida de maneira geral?
Eu acho que é nunca perder, assim, essa curiosidade, ser, assim, bem inquisitivo. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de não... Porque, assim, a tendência, né, quando tudo é novo, a gente, uau, né? Mas depois que você já entra meio que num processo de repetir algumas tarefas, é aquilo ficar meio, enfadonho, né? Vamos ser bem sinceros. Tipo, ai, meu Deus, que saco, tem que fazer de novo. Já que tem que fazer de novo, pensar talvez em outras formas de fazer, né? Em inovar. Então, assim, eu não gostaria de perder, assim, o famoso brilho no olho, né? Tipo, nossa, fazer de novo, e de novo, e de novo, né? Não, tipo assim, pô, você tem que fazer várias vezes, então, será que não tem um jeito mais legal de fazer? Né? Eu acho que não perder essa curiosidade, eu acho que é isso que eu gostaria de manter, assim, sabe? De continuar buscando. É isso que eu te desejo, então. Muito obrigado. Apaixonada por aquilo que você faz. É, Dani, eu não quero te deixar desconfortável, mas eu sei que sua história de busca de emprego não foi exatamente retinha, né? Se eu não me engano, você recebeu vários nãos antes de conseguir um sim. Eu acho que linkado ao que você estava falando de não desistir, de não parar no primeiro obstáculo e dizer, poxa, não funcionou, e agora? Qual é a sua dica, assim? O que que você falaria para alguém que está com dificuldade, que está sentindo que talvez tenha algo que não está funcionando e é algo que cansa, né? Buscar um emprego e um emprego. A gente fala isso o tempo inteiro porque é verdade. O que que você falaria para alguém que está sentindo que ele está demorando, vendo os coleguinhas deles conseguindo? O que que você diria para uma pessoa assim? Cara, eu acho que eu diria duas coisas. O primeiro não que eu recebi, que me abalou um pouco, assim, apesar de não ser assim, nossa, eu queria muito essa vaga. É tipo, eu queria essa vaga porque eu preciso de um emprego. É, foi o primeiro não, assim, com mais, tipo, estou tendendo a ir para cá se funcionar. Me abalou um pouco. Aí eu fiz uma reflexão do porquê, assim, né, de não ter funcionado, porque estava indo tudo muito bem, né? Eu foquei, uma coisa que eu percebi, assim, eu foquei muito em, em solução, em ferramenta, isso, aquilo, sem pensar no negócio, o que que era o negócio, sabe? Por que que eu estava resolvendo aquele problema? Porque esse negócio exige que eu resolva esse problema para isso, para isso. Tipo assim, eu estava focando numa solução específica, do que me foi pedido no teste, inclusive. E eu esqueci, assim, que aquilo era para uma empresa X que trabalhava com Y e precisava dizer, entendeu? Eu falei assim, não, é a solução aqui. E assim, não fui muito atrás da empresa e tudo. Então, acho que assim, se você se interessa, você sabe, você entender muito mais sobre o negócio, que eu acho que isso é um grande desafio, na verdade. É um desafio que eu tenho hoje ainda, né? Estou há 7 meses, mas eu sinto que essa visão holística me falta muito ainda, de entender realmente o todo, para você começar a pensar, poxa, se isso funciona assim, então eu posso ajudar aqui, ou posso ajudar ali. Né? Então, assim, entender a empresa de fato, né? Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto. Então, eu tenho vontade de trabalhar na empresa X. Cara, entenda o que que a empresa X faz, com o que que ela trabalha, o que que você pode oferecer, né? Tipo, o que você pode, como você pode contribuir. Eu acho que isso é muito mais forte do que, eu vou ter que aprender uma ferramenta. O cara fala assim, você não sabe essa ferramenta, tá desclassificado. Não. Se você mostrar que você entende do que você está falando, a ferramenta ela é uma, né? Eu trabalho com ferramentas que eu não trabalhava durante o bootcamp, né? A ferramenta você aprende. Acho que uma é isso, você saber conhecer a empresa para qual você está aplicando para a vaga. Isso acho que vai até te ajudar a se destacar na hora que você escrever o textinho, assim, uma coisa mais personalizada, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. E, cara, o segundo ponto é... Eu falei do não. Ai, calma, deu aqueles blocos agora. Que você se empolga muito falando no negócio. Do não e de Ah, ficar numa ferramenta só. sim. E aí, o outro negócio que eu ia falar pode ser uma grande coincidência, pode não ser. Como funciona o algoritmo, ninguém sabe explicar até hoje certo como é que funciona, mas eu comecei a fazer um esforço de postar no LinkedIn.
coisas. Eu estava dando aula e eu vi assim que os alunos tinham muitas dificuldades específicas sobre tal coisa. E eu lembro, acho que eu fiz assim, uns 2 posts falando, fazendo umas analogias, eu gosto de analogia. E eu comecei a escrever falando sobre análise de dados com analogia, assim. E para incentivar os alunos, sabe? Tipo, pô, não se prende na ferramenta, né? Pensa assim, é, pseudocódigo, né? Tipo, você não precisa saber escrever todas as linhas, mas tipo, eu preciso resolver esse primeiro para resolver esse, né? É meio que entender o processo das coisas. Então, eu comecei a escrever, pouco tempo depois recebi um convite, né? Que é esse convite da empresa que eu tô agora. Então, acho que também isso é você tá ativo. Eu sei que é uma coisa extremamente que demanda tempo, né? E você já tá assim, pô, né? Já tô aqui procurando. Mas eu acho que não arrumar alguma coisa não é só mandar trocentos mil e-mails, né? Boa. Hoje, por exemplo, eu teria muito mais assim, pegava uma LLM também para me ajudar a escrever coisinhas personalizadas, sabe? Eu usaria esse tipo de ferramenta. E essa é a minha seguinte pergunta. Eu primeiro quero sublinhar a importância de ser visível quando você busca emprego. A prova é que você foi achado por um headhunter. Não foi você que chegou à empresa, a empresa chegou até você porque Sim. ela achou o seu trabalho. E depois, talvez, a gente pode falar também o que que você botou no seu portfólio, o quanto você encheu o seu portfólio, a importância de ter um portfólio arrumadinho, em qual você apresenta trabalhos pessoais que você fez de maneira ali, espontânea, apresentando o que você sabe fazer e sobre qual você gosta de trabalhar também, né? É, e eu até também esqueci a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que eu queria perguntar justamente o que que você fez saindo do bootcamp. Em termos de continuar treinando, alimentando essa curiosidade por descobertas, por coisas novas, por assuntos novos, talvez coisas que você não viu dentro do bootcamp, em qual você tinha interesse ou você sentia falta. Qual foi o seu caminho assim de pensamento? Tô saindo do seu bootcamp, que foi muito intenso, são 9 semanas, a gente sabe. Mas eu sinto que eu tenho vontade de aprender isso, e mais um pouco disso, ir mais a fundo ali. Para alguém que está querendo aprender análise de dados, o que que você diria, saindo assim de um curso extensivo, sempre dá ainda para aumentar, para aprofundir, aprofundar, Aprofundar. aprofundar o assunto. O que que você fez saindo do bootcamp? Cara, eu acho assim que não vou nem falar que foi um pouco de sorte, foi um pouco essa coisa de estar no vagão e tudo mais, né? De ter começado com as aulas, né, como professora assistente, como professora, me ajudou muito assim no processo fazer aquela recapitulação, tipo assim, putz, isso aqui passou meio batido, eu não posso dizer que eu aprendi, né? Então eu fui lá, revisei e saindo do bootcamp também, eu tive a noção assim, pô, o que que eu mais gostei? O que que eu mais gostei de aprender, né? E isso vai trazendo outras coisas, né? Tipo, nossa, então como é que a pessoa faz uma análise assim, assim, assado? E aí eu comecei a procurar, esses sites, né, que tem desafios online e tudo mais, eu me inscrevi em alguns e aí eu ficava buscando problema para resolver mesmo, sabe? Tipo, em áreas específicas, assim, de para usar ferramentas que eu tinha visto durante o bootcamp para resolver outro tipo de coisa, assim, uns problemas que eu tinha interesse em outras áreas, né? Porque Uhum. eu digo assim, chega na semana de projeto também, e você fica pensando, pô, ia ser legal fazer um projeto disso, um projeto daquilo, um projeto daquele outro, e não sei o que, você só pode fazer um, né? Tudo. Você tem que escolher um para fazer. E aí acho que eu tentei dar vazão para justamente essa curiosidade, né? Quando foram surgindo as coisas, tipo, nossa, que interessante. Então, se você trabalha num comércio assim, e aí eu voltei na época da faculdade também, tive umas matérias de economia, que o professor falava uns linguajares assim que eu não entendia muito bem. Falei, nossa, agora tudo faz sentido. Então, como que a pessoa analisa, assim, tipo, você trabalha no supermercado, né? Como é que você analisa que produto está com qual produto? E aí fui, sim, buscar, né? Ou outras coisas que me interessavam com base nisso tudo que eu tinha aprendido. Tipo, o que que eu mais gostei? Dessa ferramenta, desse assunto, e aí você se aprofunda naquele assunto, sabe? Então, essa seria, assim, uma
uma dica, porque eu acho que é o conhecimento, né? Que nem você comentou, nunca vai acabar. Então, pega o que você mais gostou e se aprofunda, né? Se aprofunda naquilo. Exato, e continua adicionando ferramentas na sua bolsa, no seu kit, é, que nunca para de se preencher. Dani, me deixar resumir aquelas dicas de ouro que você já passa para gente. Ficar sempre curiosa, que é o motor de tudo, desenvolvimento e evolução. Não se prende à ferramenta, seja visível, em termos de participa dos eventos, seja barulhento nas plataformas, né, como o LinkedIn e existem outras, o Telegram e as próprias plataformas de comunidade, ah, qual, qualquer, ah, independente do assunto que interessa a você, existem grupos de Python, existem grupos de IA, existem grupos assim variados, específicos em um assunto ou outro. O que mais? A gente fala da curiosidade, a gente fala do ensino perpétuo, né? De buscar se aprofundar em algo que você mais gostou. Acho que, afinal das contas, a gente passa, sei lá quantos por cento da nossa vida no trabalho, então é muito importante trabalhar com a gente gosta e que nos estimula. Então, aprofundar as coisas que a gente mais gosta, não ter medo de dizer que você é júnior e que você está aqui justamente para aprender, que você vem com uma base forte que te permite justamente aprender de maneira mais encaminhada rápida. Estou esquecendo de alguma coisa? Não, eu acho que não, mas eu gostaria de adicionar um ponto. Por favor. Principalmente assim, porque para mim não foi. Tive colegas, inclusive um colega que arrumou um emprego uma semana, tipo assim, na semana de projeto, né, são 2 semanas de projeto, na primeira semana de projeto ele já estava empregado. E foi muito, assim, networking, Eu né? lembro. Ele virou uma lenda, né, na primeira turma, assim. Então, Postou a assim, primeira tiveram. foto Desculpa te cortar, mas postou a primeira foto no emprego dele com o moletom do Vagão. Exatamente. É, Mas você fala assim, cara, então assim, tiveram umas pessoas, que é aquele negócio que você fala, né, do networking, eu acho que esse negócio de ser visível, né, que você estava comentando, eu acho que é muito esse do networking, da pessoa lembrar que você existe para falar, puxa, tem a Dani, né, será que ela não tem interesse? E a pessoa lembrar que você existe para né, te indicar para alguma coisa, né, ou saber que você existe para poder te buscar, né, se você não consegue ser encontrado, que é um pouco difícil. Mas eu acho que, principalmente para a galera que demora mais tempo, assim, eu acredito que eu poderia ter conseguido algo na área mais rápido se eu tivesse colocado um esforço maior em buscar ativamente, né? Tivesse, assim, falado, não, eu vou buscar e vou ser mais determinada. Acredito que teria acontecido mais cedo, mas para a galera que tá, né, fazendo esse esforço e tudo, é talvez revisar que tipo de esforço que está sendo feito, porque às vezes é mandar um monte de e-mail, e-mail que o cara recebe muito e-mail, por que que vai olhar o seu, né? Mas eu acho que o principal, cara, uma parada assim que eu vi, e pode ter gente que vai ficar chateada, eu entendo que existem N contextos, né? Tem pessoas assim que apostam todas as fichas e, pô, aquilo dele tem que dar muito certo, porque existe uma questão financeira, de planejamento, né? Para mim, existiu um planejamento financeiro para poder me dedicar exclusivamente para fazer o curso, né? Eu precisava, depois que terminar o curso, voltar a me manter também, né? Gostaria muito de ser herdeira, mas não sou. Quem sabe no futuro alguém me adota, As duas. mas eu acho que, mas eu acho que uma parada que eu vi, assim, que eu fiquei um pouco chateada, assim, e é muito fácil, eu acho, principalmente quando as pessoas estão fazendo um esforço, né, e não tá rolando, é entrar na espiral da reclamação e encontrar os grupos com pessoas que estão reclamando muito, sabe? Porque eu sei E do eu digo tipo. assim, cara, eu falo, não, cara, não entra nisso, sabe? Não entra, porque isso não leva a lugar nenhum, sabe? Tipo, da galera que ficou lá, né? Porque assim, você gasta uma energia, cara, pra isso, né? Então eu digo assim, ah, beleza, vai ser tudo perfeito quando eu estiver fazendo meu bootcamp? Cara, não vai. O que que foi perfeito durante a sua vida? Né? Tudo saiu tudo planejadinho, tudo ali.
e é uma coisa em construção, né? Se você entrar, por exemplo, se eu entrar hoje lá no meu kit, vão ter desafios novos, coisas que foram corrigidas, coisas que foram melhoradas. Então, assim, é um processo contínuo. E aí, imagina se eu falasse assim, poxa, na minha época podia ter tido um exercício desse. Poxa, né? E começar a ver tudo que é o negativo. Eu falo, cara, não entra nessa espiral, sabe? E eu vejo uma galera fazendo isso, eu fico muito triste. Porque normalmente essas pessoas eu vejo que não saem dali, entendeu? Sim, Então, se tá demorando para você, né? Tenta outras estratégias, mas se, tá. se junta, se junta com uma galera que consegue te oferecer alguma coisa, nem que seja um suporte, sabe, um incentivo. Conecta com mais pessoas que têm uma cabeça assim para coisas positivas, sabe? Não é papo zen, não. É de fato assim, poxa, se conectar com gente que está indo pro caminho que você gostaria de estar indo, né? Não com pessoas que estão ali no, no limbo ali, só criando reclamação. Então, essa seria a outra dica adicional que eu diria. Tipo, não se conecta com essa galera, se conecta com a galera que tá indo pra frente, que tá correndo atrás, enfim. Essa seria Exato. Porque essas pessoas estão conectadas com outras que também estão indo para trás, também estão indo para cima, para frente, em todos os sentidos, menos para baixo. E você nunca sabe, porque exato, as pessoas geralmente elas deploy, elas alargam muito a rede delas e aí conseguem alcançar vários perfis que estão talvez fora da sua zona, talvez fora ao princípio do seu alcance, e conectando com essas pessoas que conhecem muitas outras, às vezes você esbarra no cara, ou na moça, ou na mulher que tem o seu próximo emprego na mão. Então, sim, misturam e se conectar com exatamente com gente que estão indo para um caminho construtivo e que estão correndo atrás. Eu acho muito válido o que você falou. Boa, Dani. É, mais uma dica de ouro. Eu espero que o pessoal que está nos assistindo anotou, que a gente resumou para você, a gente facilitou as suas vidas. Fizemos uma listinha de coisas a aplicar. Assim, quem talvez temos alunos de análise de dados, ciência de dados que está nos ouvindo hoje, ou até de desenvolvimento web, talvez, que as áreas se misturam, como você viu, né? Não tem barreiras, estamos todo mundo juntos. É, Se vocês estão experienciando, assim, uma busca difícil, onde você sente que as coisas não andam, dá uma olhada nessas coisas que podem talvez desbloquear e virar a chavinha para vocês. É isso que eu desejo para vocês todos. E Dani, eu vou lhe deixar a última palavra para você. Se você deseja adicionar mais uma coisa, você já deu muitas dicas. Eu tenho uma pergunta para você. Você faz mentorias com os newbies formados, o tech, uh, tech enthusiast, ou não sei, uma pessoa que está querendo um feedback, um acompanhamento, você dá esse tipo de mentoria? Você tem alguém a recomendar que você poderia ser um mentor? cara, ainda não, porque esse é algo que eu preciso desbloquear em mim. Eu sinto assim que eu quero ter mais propriedade, né, para encaminhar as pessoas por algum caminho, seja ele qual for. Putz, eu não vou lembrar agora, mas eu entrei eu achei uma plataforma online que era tipo mentorias, assim. Você encontra pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, mas vai me falhar agora o nome. Mas assim, nada que um Google não resolva, né? É uma Exato. plataforma, mentoria no mundo inteiro. Então, assim, você quer, pô, eu quero trabalhar na Amazon de sei lá onde. Com certeza você vai achar alguém que trabalha na Amazon, você consegue marcar um horário. Eu fiz uma mentoria. Eu esqueci de mencionar isso. Eu fiz nesse site, eu fiz uma mentoria pra desbloquear algumas coisas assim também. Tipo, então eu tenho que saber tudo, enfim. Foi bem legal a experiência. Perfeito. Gente, se conectam, criam laços, pedem ajuda sempre. É, e quem quiser nos acompanhar aqui, por aqui no LinkedIn, a gente
posta de maneira regular, quase cotidiana, tanto as histórias dos nossos ex-alunos, tanto encontros e troca e conversas como a de hoje. Ficam atentos nas novidades. Vamos ter muitos novos edições de eventos que vocês conhecem e amam, e também novidades chegando no final de mês de julho e agosto, então ficam atentos por aqui. Dani, muito obrigada mais uma vez pela presença. Te desejo um É, que eu ótimo. agradeço o convite. Sempre bom te ver. Eu espero que a gente se vê de novo cara a cara no Rio. Presencial, né? Exato. Fico te esperando, tá? Obrigada, Chloe, pelo convite. É sempre um prazer, assim, eu falo, eu sou suspeita porque eu gosto mesmo, e sempre que eu posso, assim, eu gosto de contribuir, sabe? Porque desmistifica um pouco, né, as coisas, assim, também. Então, tem muita gente que vem com essas crenças, né? Todo mundo carrega suas crenças, né? Então, eu gosto de, através da minha experiência, desmistificar as coisas que para mim eram, tipo, nossa, muito inatingíveis, né? Então, sempre que eu posso contribuir com alguma coisa, assim, para mim é um grande prazer. Da melhor forma. Muito grata. Muito obrigada mesmo. Imagina. Ótima tarde para todo mundo que está nos ouvindo. E para você, Dani, para você, Lucas, também. E até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.